Sirim engravida de Arif na novela Força de Mulher. A megera e invejosa Sirim não medirá esforços para retirar Arif da vida de sua irmã Bahar. A irmã invejosa de Bahar agora está obcecada por Arif, já que Sarp não lhe é mais útil. Sem ter mais o que fazer, Sirim acaba inventando uma história sem pé nem cabeça. Primeiramente, ela tentará dizer que Arif tentou seduzi-la a todo custo, porém, Atice e nem Bahar acreditam nessa história. Então Sirim começa a perseguir Arif em todos os lugares que o rapaz vai. Primeiramente, Sirim o busca em sua loja e fica pedindo um emprego para Arif. Ele então recusa, dizendo que não precisa da ajuda de ninguém, muito menos de Sirim, que esta seria a última pessoa que ele pensaria em contratar. Arif diz que tem muita consideração por Enver e também por Atice, mas que ele não seria louco o suficiente a ponto de colocar Sirim para trabalhar com ele, sabendo de tudo o que ela fez contra Bahar e contra Nissan e Duruk. Sirim então começa a perguntar por que Arif é tão apaixonado por Bahar. Bahar nem sequer é bonita, nem é inteligente e muito menos saudável. Quanto tempo de vida você acha que ela ainda tem? Perguntará Sirim. Arif então fica chateado e pede para que Sirim se retire do local antes que ele a expulse. Sirim ironicamente começa a rir e sai da loja de Arif. Ao chegar em sua casa, Sirim começa a fazer desenhos de Arif loucamente. Ela passa toda a noite fazendo desenhos de Arif e esconde o seu caderno assim que Atice chega em seu quarto. Ela também deu um jeito de conseguir o número do celular de Arif e fica ligando através de um número desconhecido, apenas para poder ouvir Arif atender ao celular. Ela então fica do outro lado da linha, escutando a voz de Arif perguntar quem é. Sirim então começa a sua mais nova obsessão. Ela também começa a perseguir Arif nos lugares onde ele vai. Sirim fica de tocaia esperando Arif dar qualquer passo em direção para fora de sua loja. Assim que Arif segue para um outro restaurante, Sirim o persegue e pede para sentar-se ao seu lado. Afinal, ela tem algumas coisas para conversar com ele. Arif, vendo que o local estava repleto de pessoas, tenta ser educado com a Sirim. Então pergunta o que a moça quer de uma vez por todas para deixá-lo em paz. Sirim diz que já não consegue mais viver longe de Arif e que ele foi o culpado por isso, já que ela está perdidamente apaixonada por ele. Arif diz que isso é impossível, pois ele nunca deu esperanças para Sirim. Ele diz que nem ao menos falou nenhuma frase inteira com ela, principalmente depois de saber dos absurdos que ela fez contra Bahar. Sirim disse que não importa, apenas ver Arif foi o suficiente para ela se apaixonar. Arif então diz que Sirim está completamente louca, precisando de tratamento psiquiátrico com urgência. É para o seu próprio bem, garota. Você deveria se tratar. Isso não é normal. Por que você sempre é obcecado pelas coisas que pertencem à sua irmã Bahar? Pergunta Arif. Então você está dizendo que pertence a ela? Pergunta Sirim. Eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer que você está obcecado por mim, da mesma forma como você fez com Sarp, o ex-marido da Bahar, não é mesmo? Sirim então fica com a cara fechada, sentindo raiva de Arif por ele ter mencionado Sarp. Você não sabe de nada o que houve entre o Sarp e eu. O Sarp e eu éramos amantes, dirá Sirim.
Arif diz que já não tem mais tanta certeza disso, que talvez Sarp fosse inocente de toda essa história e que Sirin fosse a responsável por tudo, já que poderia também estar perseguindo Sarp, da mesma forma como ela está fazendo com Arif. Sirin então começa a ficar com raiva, já que Arif está insinuando que ela era quem perseguia Sarp e não o contrário. Você realmente acha que eu sou louca a esse ponto? Perguntará Sirin. A moça então começa a gritar, chamando a atenção das pessoas que estavam no restaurante. Arif pede para que a garçonete lhe traga a conta, pois ele irá se retirar do local. Sirin fica cheia de raiva por ter sido deixada sozinha por Arif. Ela então promete vingar-se dele da pior forma. Sirin então, no dia seguinte, frequenta a loja de Arif novamente, e embora ele tenha pedido para que ela saísse de lá, Sirin ainda diz que vai permanecer por um tempo por lá sentada, se ele quiser que a expulse do local. Arif tenta ignorar a presença de Sirin, então ele mesmo se retira da loja. Isso é observado por alguns moradores, inclusive por Yusuf e alguns amigos de Arif. Sirin então sai do local, logo atrás de Arif, o que gera alguns comentários na rua. Arif percebe que as pessoas estão começando a perceber que Sirin sempre frequenta a sua loja e sai de lá com um sorriso estranho no rosto. Arif fica incomodado com essa situação, mas pretende não falar nada para Bahar. Afinal, ele não quer que Bahar tenha mais problemas do que ela já tem. Ele apenas comenta com Seida, que diz que ele deve se manter o máximo possível afastado de Sirin, que essa menina é uma louca. Arif diz que já não sabe mais o que fazer, pois Sirin sempre entra em sua loja, embora ele não permita, e não se sinta à vontade com ela. Ela sempre vem pedir alguma coisa, algum conselho, sempre vem tentar conversar comigo, ou então pedir para que eu lhe dê uma chance. Mas você está falando amorosamente? Perguntará Seida. Arif diz que sim, que Sirin está obcecada por ele, da mesma forma como era obcecada pelo ex-marido de Bahar, o Sarp. Seida diz que tem quase certeza de que foi Sirin a responsável pela morte do Sarp. Afinal, aquele homem foi acusado de assédio, por isso jogaram para fora da balsa. Dirá Seida. Arif diz que Sirin talvez nem estivesse na balsa. Então Seida diz que sim, já que eles eram amantes, eles com certeza poderiam estar juntos naquela balsa. E talvez ele deve ter terminado o relacionamento ou algo do tipo. Daí a Sirin ficou com raiva e jogou ele da balsa, ou então inventou alguma mentira para que as pessoas o jogassem de lá, dirá Seida. Arif fica pensando nessa possibilidade e diz que Seida talvez não tenha imaginado muito, pois realmente Sirin seria capaz de fazer algo tão perverso quanto isso. Seida então diz que vai comentar com Hikmet para que a presença de Sirin não seja mais permitida naquele bairro. Arif diz que não é preciso tanto, mas que ele mesmo também pode conversar com Hikmet para que alguns homens mantenham Sirin afastada, mas não usem da violência, que apenas deem um susto nela para que ela não volte a incomodar, já que ele teme por Bahar e pelas crianças. Seida diz que é melhor Arif fazer isso imediatamente, antes que Sirin apronte alguma coisa contra ele. No dia seguinte, Sirin chega em casa e inventa algo absurdo para sua mãe Atice. Atice questiona Sirin sobre o motivo dela estar faltando ao seu curso de desenho. Sirin então começa a chorar e diz que sua mãe com certeza não irá perdoá-la pelo que acabou de acontecer. Atice então fica angustiada e pergunta o que está acontecendo. Sirin diz que agora está muito próxima de Arif, já que ela arrumou um trabalho na loja de Arif.
Ela diz que os dois costumam se ver quase todos os dias pela manhã. Porém, aconteceu algo entre os dois e Sirin agora está grávida. A Tice primeiramente dá um tapa em Sirin e pergunta como isso acabou acontecendo. Sirin diz que se apaixonou por Arif e que agora eles têm que se casar. A Tice então pergunta se Arif não era apaixonado por Bahar e Sirin diz que Arif é assim mesmo, que ele tem uma outra namorada também que se chama Bersan e também sai com algumas mulheres. Bahar era apenas mais um analista dele. Assim como eu também, mamãe, dirá Sirin. A Tice fica desesperada, pensando em como contará essa história para Enver. A Tice então decide que vai ter uma conversa muito séria com Arif. Ela diz que vai até a loja ou ao apartamento de Arif, enquanto Sirin ficará em casa, sem dizer uma palavra para ninguém, muito menos para Enver ou Bahar. Sirin então começa a rir de satisfação quando sua mãe Atice sai de lá para ir conversar com Arif.